Fala, abençoados, aqui é o Flávio Alves falando com vocês em mais um vídeo. Muitas igrejas hoje trazem para dentro de si costumes judaicos e isso, quando lemos as escrituras, vemos que não condiz com o nosso tempo. Você vai ver isso agora nesse vídeo. Simbora? Hoje é cometido, de certa forma, uma heresia de trazer de volta o costume que tinha se aplicado a um povo chamado judeu, hebreu, para dentro da igreja, onde nós, gentis, fazemos parte como nascidos de novo em Cristo. Hoje nós reconhecemos que o Filho de Deus nos salvou por meio do seu sacrifício, e nos arrependemos do pecado de não crer no Filho, assim, consequentemente, fomos restaurados, tivemos nossos pecados na carne perdoados pelo sacrifício consumado na cruz, e hoje fomos levantados como um povo nele. Tanto judeu como gentil, hoje são um povo em Cristo, a igreja. Esse povo tem algo estabelecido pelo próprio Deus em Cristo, a graça. Essa graça trouxe para o ser humano uma capacidade e uma condição de vida diferente da qual era exigida antigamente. Essa graça fez com que a igreja andasse segundo aquilo que Cristo consumou na cruz, trazendo para essa igreja um novo estilo de vida. Porque, afinal de contas, a igreja, ela foi recriada em verdadeira justiça e santidade. O velho homem morreu, acabou. Agora a igreja foi levantada para viver nesse estilo de vida. Em Atos 6:13 ao 14, vemos o contexto da história de Estevão, um dos 7 diáconos que foi levantado, homem cheio do Espírito Santo, ao qual os falsos acusadores quiseram levantar uma acusação falsa sobre ele. No versículo 13 diz: as falsas testemunhas declararam: este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes de Moisés, que Moisés nos deixou. Hoje aqui na cidade onde eu moro tem igreja, que é igreja cristã com raiz hebraica. Eu nunca vi isso na Bíblia, mas já inventaram. Existe um monte de costumes praticados em várias igrejas que fazem parte do judaísmo. Então, peraí, se Cristo ele restaurou algo, ele trouxe algo superior, por que nós queremos regredir? Nesse texto, as testemunhas dizem que ele falava contra os costumes que Moisés deixou, que no caso foi a lei. E hoje as igrejas querem aderir a esse mesmo tipo de pensamento. Não pode mexer com o tempo não, nem com os costumes da lei. Vamos vivê-los, vamos praticá-los. Em Hebreus 6:17 ao 20 diz: Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo rasgou em sua morte a cortina do templo. Ele trouxe o acesso, ele é o caminho que leva a Deus. Hoje podemos ter comunhão, intimidade com o Pai, porque ele veio habitar em nós pelo Espírito. Tudo isso conquistado na cruz por Cristo. Quando ele disse está consumado, ele trouxe essa grandiosa salvação, esse novo estilo de vida e proporcionou para nós, seres humanos, o direito de sermos feitos filhos de Deus. Em Hebreus 7:11 ao 12 diz: portanto, se o sacerdócio de Levi, sobre o qual o povo recebeu a lei, pudesse ter alcançado a perfeição, por que seria necessário estabelecer outro sacerdócio, com um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, em vez da ordem de Arão? E se o sacerdócio muda, também é preciso que a lei mude.
Hoje, a lei estabelecida para nós é a graça. No versículo 15 e 16 diz: essa mudança se torna ainda mais clara com o surgimento de outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, no caso Cristo, o qual se tornou sacerdote não por cumprir leis e exigências humanas, mas pelo poder de uma vida indestrutível. No versículo 18 e 19 diz: desse modo, o antigo requisito, por ser fraco e inútil, foi cancelado, pois a lei nunca tornou perfeita coisa alguma. Agora, porém, temos certeza de uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. E o versículo 22 diz: por causa desse juramento, Jesus é aquele que garante uma aliança superior. Ou seja, por que queremos trazer algo inferior para a nossa vida, se o Cristo, a qual morreu, ressuscitou e nos trouxe acesso ao Pai, porque Ele é o caminho que leva a Deus, o caminho, a verdade e a vida. Nós queremos andar fora desse rumo, desse caminho. Diz que foi conquistado para viver algo inferior. Tem muitas práticas hoje que não condizem com o que Cristo fez, que não são para esse novo povo, judeu e gentio, que se converteu e agora é a igreja em Cristo. Era para uma nação israelita, para uma religião, judaísmo, para um povo hebreu. Essa carta aos hebreus foi escrita exatamente para isso, para esclarecer a esses judeus, hebreus, que se converteram e agora estavam misturando as coisas. A carta de Gálatas mostra que aqueles ritos da lei de guardar dia, de festas, de não sei o que, de colheita, essas coisas, não era necessário para hoje, porque Cristo fez e consumou algo superior. Paulo fala que todo o conhecimento que ele teve baseado nessa lei, ele considerava como esterco. E Paulo foi bem instruído aos pés do Gamaliel. Precisamos entender que Cristo, em nós, ele trouxe uma vida diferente. Precisamos compreender que o velho passou, tanto o velho homem como as velhas práticas, como a velha lei, e em Cristo se fez novo, nós ressurgimos o novo homem. E agora como é que eu vivo esse novo homem? Romanos 12:2, não se conforme com o mundo, com essas informações erradas, com aquilo que não é para você, mas se transforme pela renovação da palavra, conhecendo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito na carta de Pedro. Porque você e eu, conhecendo essa graça, vamos poder viver essa vida a qual Cristo conquistou. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta e quer interagir, deixe seu comentário aí embaixo, que dentro daquilo que está escrito na palavra, na Bíblia, vai ser respondido. E assim nós vamos nos estimular a praticar o amor. Então, medite nisso, pense nisso. Você foi estabelecido em Cristo para viver uma nova vida e não regredir aos velhos costumes da lei. E assim viver uma vida inferior a qual Cristo padeceu, sofreu, morreu para conquistar para a igreja. Um corpo, ele funciona com tudo no seu lugar. Paulo disse em sua carta: aquele que não chegou de revelação para você ou para o irmão e vocês discordam, espere que o Senhor revele, mas aquele que já chegou, que vocês concordam, andem juntos. Peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo para que essa graça seja compartilhada e esse entendimento de que hoje somos um povo criado em Cristo para viver uma nova vida e não os rudimentos da lei. E eu vou estar trazendo mais vídeos a respeito disso e vamos estar conversando para que caia por terra esses costumes que aprisionam, levam vantagem, subtraem coisas das pessoas, fazem com que pessoas fiquem até doentes na mente, na alma, passem por problemas psíquicos, porque é um peso a qual Cristo disse: meu fardo é leve e meu jugo é suave. E não aquele jugo que era imposto pelos fariseus, como o próprio Cristo fala, que diz: vocês se impõem duras cargas pesadas sobre o povo e não ajudam nem com dedo. Cristo não veio fazer isso. Ele veio fazer com que você viva uma vida diferente. Entenda que hoje você tem um Pai e que você está aguardando a sua vinda para ir ter com Ele. Ou se você partir primeiro, você também vai de encontro a Ele e viver uma eternidade, que é algo que Paulo cita: é incomparavelmente melhor viver lá. Então, até a próxima. Não esqueça, compartilhe, curta
Se tiver alguma dúvida ou quiser interagir, deixe seu comentário e vamos crescer na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Fui!